Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 24. Mateus, capítulo 6, o versículo 24. Vamos ao texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Em outras traduções, aqui é colocado: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E é nesse ponto que eu quero trabalhar com vocês através deste devocional. Primeiro, quem é Mamom? Quem é esse personagem que aparece equivalente a uma divindade, aonde Jesus diz que você não pode amar os dois ao mesmo tempo? Jesus ali equipara uma divindade, à medida de que você pode amar mais um e aborrecer o outro. Vamos lá. Mamon é uma palavra usada na Bíblia justamente para se referir a riquezas ou ao dinheiro. É uma forma de personificar as riquezas e o dinheiro, personificando ele como um senhor a quem as pessoas podem servir. Nós precisamos entender o contexto desta palavra. Jesus aqui está falando de tesouros que precisam ser ajuntados no céu, é o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Veja que depois disso, Jesus entra no versículo 22, trazendo ensinamento sobre a candeia. Que ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E depois dele falar sobre o tesouro, convidar o povo a juntar tesouros no céu, depois ele dizer que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, ou seja, está o afinco da sua vida, onde você gasta energia, onde você gasta tempo de vida. Ele fala sobre a candeia dos olhos, e aonde os teus olhos estão fitos, pode ser luz ou pode ser trevas. Depois ele entra no dado do dinheiro. Ora, ninguém pode servir a dois senhores. Sim, porque para muitas pessoas o dinheiro, como diz aqui o estudo da palavra mamon, neste contexto, mamon representa a busca desenfreada por riquezas e bens materiais. Porque para muitas pessoas, a busca por riquezas e bens materiais se tornou uma servidão. À medida que ele tem um Senhor, à medida de que as atitudes dele revelam o verdadeiro Senhor a quem ele adora. Eu disse várias vezes sobre Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado pelo diabo. O mesmo evangelista deixa claro que a busca pelo dinheiro, a busca pelo poder tem amarrado a muitas pessoas. E não foi diferente com Jesus. E quem oferece a Jesus a possibilidade de usar do seu chamado, do seu poder, usar das coisas de Deus para o seu bem próprio, foi Satanás. Satanás aparece para Jesus oferecendo a possibilidade de transformar pedras em pães, a possibilidade até mesmo de terrenos aos pés. Isso é o que Satanás oferece. E para muita gente hoje, meus irmãos, estar na situação de Jesus é meio que dizer: Deus não é contigo. Imagina aí, meu irmão, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus estando em jejum, estava magro, com fome, talvez com mau hálito, porque muitas pessoas, quando não ingerem alimentos, têm mau hálito. Jesus não estava bem fisicamente. E é meio que um paradoxo, porque, digo paradoxo, à vista da igreja desse século. Porque Satanás chega questionando Jesus. Porque no capítulo 3, Jesus é batizado, o céu se abre e vem uma voz dizendo: este é o meu filho amado. No entanto, no capítulo 4, Satanás vem até Jesus com uma pergunta: se tu és o filho de Deus? Meio dizendo: se você é filho de Deus, você não pode estar nessa situação.
Se você é filho de Deus, você precisa provar. E como que você prova? Com coisas visíveis. E muitas pessoas hoje estão fazendo do dinheiro seu senhor. E quando eu digo que muitas pessoas estão fazendo do dinheiro seu senhor, eu não estou falando de pessoas ricas, não. Eu estou falando de pessoas pobres. Eu estou falando de pessoas das periferias. Pessoas que estão fazendo do dinheiro a sua servidão, o Deus a quem eles querem adorar, o Deus a quem eles querem buscar. Embora Mamon não seja um demônio específico, na Bíblia, em algumas tradições cristãs e na cultura popular, ele foi associado a um espírito maligno, ligado à avareza, à idolatria do dinheiro. Nós falamos muitas vezes de muitos demônios, prostituição, né? Nós atribuímos algumas mazelas humanas a ações de demônios. Eu não digo que majoritariamente é a ação do demônio, mas em alguns casos sim, o demônio pode sim atuar na vida dessas pessoas, levando elas a beber, levando elas ao vício do jogo, ao vício da pornografia, da prostituição. Não digo que majoritariamente é isso, muito problema é comportamental. Mas nós nos esquecemos que Mamon tem regido muitas das nossas relações hoje. Casamentos hoje são arranjados por conta do dinheiro, como muitos casamentos terminam por conta do dinheiro. Muitas pessoas são atraídas aos cultos, aos lugares de religiosidade com a promessa de riquezas, com a promessa de obter bens materiais. E aqui eu preciso abrir um parêntese muito sincero com os irmãos, porque Deus não é contra você ter uma vida confortável para sua família. Deus não é contra você trabalhar para dar conforto às pessoas. Deus não é contra isso. Deus é contra o acúmulo. Deus é contra coisas que não cumprem um propósito. Deus é contra a busca desenfreada por dinheiro. E nessa busca desenfreada por dinheiro, você investir tempo de vida, pois tudo que nós buscamos com muito afinco, com muita gana, com muita força, você está investindo tempo de vida. Por isso que o Senhor, no versículo 19, ele diz: não ajunteis tesouro na terra, e ele deixa claro onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus está querendo dizer: olha, não gaste tempo de vida com aquilo que a traça corrói, que o ferrugem destrói. Nós vemos famílias sendo dizimadas por conta de bens materiais. Veja hoje, Mamon está em todas as partes, está em cultos religiosos. Pessoas que estão achando que uma vida abençoada por Deus é uma vida cheia de riqueza, uma vida cheia de bens materiais. Eu preciso dizer, não é. Porque o rico também passa por dificuldades espirituais. A pessoa que está lá nas suas mansões, nas suas coberturas, continua com um vazio imenso que só Cristo Jesus pode preencher. E se nós não abrirmos os olhos, nós entramos por esta via, essa via dolorosa da busca desenfreada por dinheiro. E hoje, meus irmãos, nós temos a possibilidade, através dessa palavra, de avaliar onde está o nosso coração. Jesus aqui está nos ensinando que não podemos servir a Deus e a Mamon. Sim, pecado de idolatria. Uma das coisas que Deus mais condenou na Bíblia foi a idolatria. Por isso que em Êxodo, quando ele chama o povo do Egito de uma terra politeísta, Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Olha o que, porque talvez você pode dizer: ah, pastor, mas você usou um texto antestamentário lá de Êxodo 23. Não, mas agora eu vou falar de um texto da Nova Aliança. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha o que ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação. E é o que nós mais temos visto. Pessoas achando que quando elas tiverem dinheiro, todos os problemas vão se resolver. Em partes, alguns vão se resolver. Problemas financeiros,
né? Problemas de conforto, talvez você consiga resolver, mas não todos. Não pense, meus irmãos, que a nossa vida vai ser resolvida quando alguns dígitos a mais caírem na nossa conta. Não é sobre isso. E aí o homem tem caído em tentações para conseguir dinheiro. Matam, roubam, se prostituem por conta de dinheiro. Olha o que o versículo continua dizendo. Pega aí, é muito sério isso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha o que ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação. Não lute, meu irmão, para ser rico. Lute para ter paz. Lute para ter um mínimo de conforto para a tua família. É o que Paulo dizia: olha, tendo com o que comer e o que vestir, se dê por satisfeito. Cai em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Nós falamos de demônios, mas muitas vezes esquecemos de Mamon, que está no nosso dia a dia, que está influenciando a nossa relação, está na nossa sociedade. Países se levantando contra o outro por causa do quê? De Mamon. Por causa de dinheiro. Olha o nosso país afundado em corrupção, Mamon, dinheiro, busca desenfreada por dinheiro, filho matando pai, pai matando filho, pastores brigando entre si, disputando qual a igreja mais luxuosa, qual o ministério dá mais dinheiro, Mamon. E isso é um dado que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o Senhor mesmo diz para nós essa palavra: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então hoje Jesus está colocando diante de nós a escolha a quem você quer servir. Escolha a quem você quer servir. Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículos antes deste versículo, do 33, ele faz um questionamento para o povo. Ele diz no versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou com que beberemos, ou com que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Sabe quem é os gentios? Eram aqueles que não professavam o judaísmo, aqueles que não conheciam o Deus verdadeiro. Ora, fato, aquele que não conhece Deus tem se inquietado, aquele que não conhece o Senhor tem andado ansioso por coisas frívolas da vida. E muitas vezes a gente tem andado ansioso, sim, por não ter dinheiro para pagar uma conta, por não ter dinheiro para pagar, sei lá, a fatura do cartão. Não estou querendo dizer que você agora, não, o pastor falou para eu não andar ansioso, então eu não vou pagar a conta. Não, não é sobre isso. Se você não tem dinheiro para pagar a conta, não faça a conta, para depois você não andar ansioso. E uma das coisas que tem levado a nossa humanidade à ansiedade é a ausência do dinheiro. É colocar Mamon em primeiro lugar e esquecer que quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Provérbios capítulo 11, versículo 28, quem confia em suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verde. É como as estações do tempo, que tem o seu tempo a cada coisa, que floresce, que murcha, que seca, mas depois renasce para dar novos frutos. E aquele que tem confiado em sua riqueza, as riquezas sim que a traça corrói, que o ferrugem destrói, certamente cai, porque a sua alegria não está pautada no plano do Senhor, mas está pautada nas coisas palpáveis e visíveis. A busca desenfreada pela riqueza se opõe ao dado da fé, que é a certeza das coisas que não vemos. Então, meu irmão, olha o que diz a palavra de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro... Lembra da palavra? Onde está teu coração? O que você ama de verdade? A palavra diz que porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ele não está falando aqui que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então qual é a nossa relação saudável com o dinheiro? Porque muita gente pode ouvir esse devocional e dizer, nossa, como ele é moralista. Não, não é sobre isso.
Eu não estou falando para ninguém fazer voto de mendicância, porque Deus não vai te amar mais por ser pobre e nem Deus vai te odiar por ser rico. A questão é, o crente precisa ter uma relação saudável com o dinheiro. Saber que o dinheiro nos serve e não servir ao dinheiro. Muitas pessoas estão escravas do dinheiro. Muitas pessoas hoje estão frequentando a sua casa e morando dentro da empresa. Muitas pessoas hoje estão lá trabalhando à noite por conta do adicional noturno, mas isso o tempo está passando. Lutam para ter dinheiro, perdendo saúde e depois gastam todo o dinheiro para reaver saúde. Então qual que é a relação aqui? Use o dinheiro, mas não seja escravo do dinheiro. Use o dinheiro, use as coisas, usufrua das coisas. Nós chegamos em um estágio onde nós nos tornamos uma sociedade consumista, mas não consumimos nada. Nós acumulamos, mas não usufruímos de nada. E à medida que vamos tendo, cada vez mais estamos depressivos, cada vez mais não nos satisfazemos com absolutamente nada. Então, qual a relação correta do dinheiro? Saber que o dinheiro é um instrumento. Saber que o dinheiro é uma ferramenta, mas não é a minha essência. À medida de que eu não sou quem eu sou por ter, eu sou porque Deus me convida a ser. Ele já colocou em mim a minha identidade de filho de Deus. Identidade essa que não está atrelada a dígitos na minha conta. Faça a pergunta, o dinheiro te serve ou você está servindo ao dinheiro? Porque o versículo é claro, ou você ama um ou você ama o outro. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Meu irmão, descansa, meu irmão. Descansa, meu irmão. Essa busca desenfreada de dinheiro, essa busca desenfreada em ficar rico, é você dizer que Deus não está te suprindo. Quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, nós também oramos que o pão nosso, Ele não deixa faltar na nossa mesa. Essa busca desenfreada, meu irmão, tem feito com que muitas pessoas se percam. E o versículo 15 do capítulo 12 de Lucas, eu encerro dizendo, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Não é sobre ter, é sobre ser. Muita gente é sem ter e muita gente não é mesmo tendo. E é isso que nós precisamos despertar. É para isso. Para muita gente, Jesus é Deus, mas não é Senhor. E para muitas pessoas, o dinheiro se tornou Senhor. À medida de que, Senhor, me abençoa com bens. Porque essa é a única forma de eu entender que eu sou abençoado por ti. E aí quando nós olhamos Filipenses, Paulo diz algo muito profundo, que é aquele versículo que muitas pessoas repetem, estampam em camiseta, postam em suas redes sociais, mas eu acho que não entenderam a profundidade desse versículo. Filipenses é a carta a qual Paulo está mais alegre, onde ele fala mais de alegria. Olha o que ele diz. Filipenses capítulo 4, versículo 17. A gente tem que entender o contexto. Ele diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí vem o versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz, olha, eu sei viver com fartura, mas sei também viver uma vida modesta, passando privações. Mas, na verdade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, sendo rico, não me pode faltar o Senhor. Não tendo nada, não me pode faltar o Senhor. É sobre isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade e pela tua misericórdia. E nós queremos pedir perdão, Senhor, pelas vezes em que, por necessidade, Senhor, por necessidade, por medo de faltar,
nós caímos no pecado da idolatria. Perdão, Senhor, pelas vezes em que colocamos o dinheiro acima da Tua palavra que nos diz que o Senhor nos guarda e não vai nos deixar faltar nada. Nada que o necessário, nada do que seja necessário para continuar a caminhada, Pai. Perdão pelas vezes, Senhor Deus, que esquecemos que Tu és um Deus bondoso e temos estocado maná, sabe? Perdão, Senhor, pelas vezes em que temos contado com o plano B, uma vez que achamos que o Senhor não é o plano A, não é suficiente para a nossa vida. Torno a dizer, perdão pelas vezes que somos tentados a estocar o maná. Vai que o Senhor falta. Oh, Pai, nos perdoa, Deus, pois o Senhor nunca faltou. Nunca faltou. Nos ajude, Senhor. Nos ajude para que nós venhamos nos libertar, Pai. Para que nós venhamos nos libertar, Pai, de todas as amarras da avareza, de todas as amarras de possuir riquezas. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.